Olha essa entrevista do Chitãozinho e Chororó que eles falam da fortuna deles. É muito legal, ele tem muita história pra contar. A gente falou desse negócio de dinheiro e aí vocês começam a fazer sucesso. E tem uma coisa muito marcante desses 50 anos todo, que sempre que você aparece e ganha dinheiro, você vira alvo muito de imprensa e de noticiário que quer fazer coisas particulares. E ao longo desse tempo todo, vocês conseguiram escapar, eu acho que talvez dos artistas que mais conseguiram escapar dessa invasão de vida pessoal. Por uma opção de vocês. O que saiu foi muito pouca coisa. Se pegar uma lista, é pouca coisa. Quando é que vocês tomaram a decisão de que... Hoje é muito comum a palavra ostentação, né? O cara ganha, compra um avião, compra uma Ferrari, mostra e tal. Não sei, vocês devem ter feito isso, comprado o primeiro carro, bacana, tal, o Opala vermelho. Mas depois que a coisa realmente Depois nós passamos pra Mercedes. Quando começa a realmente vir um dinheiro que fala, não, peraí, não é só o dinheirinho, e vira uma dupla realmente muito conhecida... Foi ali que já veio essa decisão de, na minha vida particular é minha aqui, o meu trabalho é que importa? Ou isso é mais recente? Não, o Choró casou muito cedo, né? E ele, 6 meses depois, né? Um ano e meio. Não, 6 meses depois você casou. Acho que foi 1 ano e meio. Não, foi muito rápido, então. Então, a gente sempre teve muita responsabilidade com família. Então, a gente sempre procurou preservar. E uma coisa que a gente sempre faz, porque a televisão, ao mesmo tempo que ela te ajuda, naquela época era mais... Ela pode atrapalhar também, porque você fica aparecendo em todo lugar, não cria aquela expectativa no público. A gente sempre procurou ir para a televisão ou para a mídia da época, quando tinha algo novo para mostrar. Então, quando não tinha música nova, não tinha lançamento nenhum, a gente ficava fora. Não teve aquelas pautas, veja os carros do Chitão, veja as casas do Chororó. Chegou a pegar isso? Não, a gente teve uma época, assim, um problema muito sério, que saiu uma matéria na Veja, que aí o Sandy Júnior também, quando estourou, né? Aí começaram já a especular esse tipo de coisa. Aí eu fiquei sabendo que a Veja ia lançar uma matéria contando a nossa história. E, né? o dinheiro que a gente já havia ganho com a música, né? Tantos anos de carreira, tantos milhões de discos vendidos, tantos milhões de... A família de, acho que 80 milhões de dólares. A chamada isso era... aí, cara, quando eu andei em Campinas e vi um outdoor com a minha 80 cara, milhões de reais, mas naquela época era muito dinheiro. era meio baseado em dólares, então. Acho que era dólar. 80 milhões é muito dinheiro, até hoje. Cara, aí eu fiquei enlouquecido, mas gente, que isso? Aí eu cheguei a falar com o editor na época da Veja, falou, gente, isso não é verdade, vocês estão fazendo uma coisa que isso vai causar, né, um olho gordo gigante, né? E falou uma coisa que a gente não gosta de falar, porque a gente vive num país, a gente sabe que quer passar fome, né, na nossa infância, e para que fazer esse tipo de coisa? Tem tanta gente, né, precisando e vocês fazendo... Não, Chororó, você tá... Essa é a verdade. A gente tem profissionais que pesquisam e fazem essas contas e a gente sabe que... Falei, escuta, eles vocês estão contando a época do circo que a gente vivia, ia de um circo para o outro sem condições, que não está falando aqui no começo da entrevista, de nem pagar gasolina, a gente tem que dormir às vezes na casa de mulheres para poder economizar o hotel, porque a gente não tinha como pagar o hotel. A gente dormia na barraca de circo porque não tinha como dormir num hotel, comer a comida dividida com o pessoal do circo durante uma semana por causa da chuva. Vocês não estão falando nada disso, estão falando que a gente vem de uma história onde a gente fez tantos shows durante a vida e multiplicado por X milhões... E não teve despesa nenhuma. Entendeu? Falei, eles chegaram num número astronômico. Não, vocês sabem quantas pessoas a gente emprega? Quantos funcionários, né, que tem no escritório? Quantos músicos? Quantas famílias vivem do nosso trabalho? Vocês não sabem. E a gente paga todo mundo. A gente não ganha só a gente ganha um valor, mas é dividido em tantas pessoas. Essa não é a verdade. Não é a verdade. E colocou. Entendeu? Por isso que a gente, eu acho uma grande besteira, né? E tirou você do sério na época? Assim, tirou, fiquei muito chateado. Não, deu muita dor de cabeça. Aí naquela época a gente... O fisco veio atrás de nós, a gente... tem essa, né? A gente teve que cadê esse dinheiro? A gente teve que ficar e não pagando, tinha o dinheiro, na verdade. Né? A gente teve que mostrar que a gente não era aquilo, até convencer os caras que a gente não... Por exemplo, que a gente não tinha esse dinheiro todo, demorou. Até 80 foi... A gente ficou na Copacabana até quando? Que ano que foi? Não lembro se é 80, 90 e pouco.
Sei que a gente foram 17 anos, né? É. A gente Então foi vendeu 87. 17 milhões de discos na Copacabana. Pergunta se a gente comprou um carro com o dinheiro do disco. Nenhum. Não? Não, a gente não recebia. A gente não... foi ver dinheiro de disco quando nós fomos pra Poligram. Quando no Rio de saiu, Janeiro. um dos motivos, saiu na capa também, não sei qual foi a revista, quando a gente foi para Copacabana, Pra Poligram. pra Poligram, né, que virou Universal e é até hoje, no contrato, a gente ganhou de presente 2 Mercedes e mais uma luva que a gente conseguiu dar entrada, não foi um apartamento, em 2 apartamentos em Miami. Então aí acabou vazando isso. Apartamento em associaram, Miami. apartamento em Mercedes, tantos shows, tantos milhões, custa tanto cada show. Fizeram essa conta porca e botaram como se fosse a família de tantos milhões, entendeu? E juntou com o Sandy Júnior também. Eu tive isso na faculdade. Essa capa da Veja tive num curso da faculdade, discutindo limites de até onde você vai, né? Mas eu não lembrava, a gente nem falou disso. Eu não sabia que teve outdoor em Campinas com... Teve, cara. Não, eles colocavam outdoor no país inteiro. Veja Não, e a naquela capa época era muito porque forte. eram vocês sorrindo na capa, né? A família de nós 4. Eles Então, ficaram meus filhos. uns 3 meses com a gente fazendo uma matéria bacana. Só que eles não falaram pra nós que a matéria ia ser entendi. desse formato. Nossa, Parecia que eles imagina, estavam mostrando ódio de a meu Cara, Deus. foi uma A tristeza. gente, pela né? primeira vez, o Choró abriu a porta da casa dele para fazer uma foto, todos nós juntos. Na casa do Choró foi feita a capa. Nunca mais. E eu ficava muito na chácara aqui em Jaguariúna, eles foram para lá, ficavam horas e horas conversando. Mas tudo sobre a carreira, a gente esperava uma matéria linda do que a gente estava fazendo. Aí eles levaram por esse lado financeiro e... Nossa. Não era o objetivo Aí você deles. apertou a cinta nisso ou já era? Mas já não gostava? Não, a gente não fazia, não mostrava, porque também já não era como as pessoas pensavam, né? E aí quando saiu isso, eu falei, não adianta, acho que a vida particular, talvez seja isso, acho que a resposta que você estava me perguntando. Você fica mais fica mais arisco ligeiro ainda. Talvez ali, fosse né? esse motivo, né? Porque eu me lembro que nós fizemos no quadro do Teló lá no Fantástico, na sua casa, e você falou, não, eu não faço aqui imprensa na minha casa. Tanto que a gente gravou só no seu lugar de madeira ali. Na marcenaria. Na marcenaria ali que você É. tinha. Mas porque você falou, não, é porque eu preservo, eu divido bem as coisas, né? Mas- Eu não gosto, onde eu tô, viagens. Cara, eu relutei tanto para não ter, né, o meu perfil, né? Porque, puxa, a gente desde 70, desde criança, a gente vive na mídia, a nossa vida é a música e televisão. Nós corremos rádio. atrás disso muitos anos, né? Então eu falei, poxa, tem hora que a gente quer ficar num mundinho nosso e curtir, né, uma tranquilidade, né? Então, por isso que eu comecei a viajar muito para fora e procurar tirar sempre pelo menos uns 3, 4 férias por mês, né, para Por viajar mês? por ano, para poder viajar e ter essa liberdade Essa vida de anônimo quase. de anônimo quase. Que felizmente, né, hoje no mundo inteiro onde a gente vai, sempre alguém vai conhecer, mas é muito mais sossegado, né? Tem outra coisa que acompanha bastante. Pode Mas eu já tenho um comportamento um pouco diferente dele. Eu não me privo de ir num lugar que eu quero. Logicamente, eu não fico andando por aí me mostrando. Mas quando eu quero ir num lugar, eu vou. Quando eu quero pegar um avião e ir para Goiás, eu vou numa boa. E eu convivo muito bem com isso. Quando a gente está cansado, e aí eu lembro muito dele. Falei assim, não, vamos afastar um pouquinho, porque agora... E a gente nunca... O Choró fala uma coisa muito bacana. O fã, quando ele te encontra, se você for mal educado com ele, a imagem bonita que ele tinha, ele vira um capaz... Esse cara acabou, não, né? Acabou. Então, isso é uma coisa que a gente sempre preservou. Então, quando eu quero ir num lugar, eu já... Sabe, Tem que eu estar fico preparado pra tranquilo, isso. minha cabeça está para aquilo. Pode chegar a 100 pessoas. Já aconteceu de eu estar num restaurante na beira de estrada, parar um ônibus e o ônibus inteiro veio tirar foto comigo. Eu fiquei lá, tinha umas 60 pessoas. Agora vai, né? Agora Né? não pode. Tem que... Eu não devia faz estar parte lá do então, jogo. nesse horário, né? Ué. Então, aí chega um, chega outro. Fã, a gente brinca muito, assim, fã é igual o boi quando passa na porteira. Passa o boi, passa uma boiada. Vem um monte. E a gente tem que ficar lá, poxa. Gente, fala aqui nos comentários o que vocês acham. E olha só, tudo que tá rolando de treta, fofoca, festa no mundo dos famosos, eu tô postando nessa página do Facebook. Me segue aqui então. Beijo!